Programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúte-MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá! O que destacamos nessa edição? Em Minas, trabalhadores e trabalhadoras em educação participam da greve nacional e reforçam a voz da CNTE contra a reforma da Previdência e em defesa da lei do piso. Sindiúte-MG e outras entidades sindicais e movimentos sociais agora nas ondas do rádio. Classe trabalhadora é enganada quando o governo federal diz que a Previdência está quebrada. O que está por detrás da PEC 287 do governo federal? De Brasília, a CNTE traz todos os informes da Greve Nacional da Educação. Atualidade. O Sindiúte-MG apresenta mais uma ferramenta de comunicação para ampliar o diálogo com sua base. Estamos no ar com um programa de rádio, iniciativa que conta com a parceria de outras entidades sindicais. O programa é transmitido semanalmente, às segundas-feiras, das 11 às 12 horas, pela rádio 106,7 FM, Autêntica Favela, de Belo Horizonte. Os programas serão disponibilizados ainda por meio de uma rádio web. Calendário de lutas. Campanha Salarial Educacional de 2017. Educadores e educadoras querem piso, carreira, nomeações e novo concurso já, e cumprimento dos acordos assinados pelo governo do estado em 2015. E no dia 8 de março, os trabalhadores e trabalhadoras em educação realizaram um Conselho Geral e logo depois uma Assembleia Estadual com indicativo de greve e paralisação total de atividades em Belo Horizonte. Esse foi também um dia de paralisação total das atividades em todo o estado e, por ser a data em que se celebra o Dia Internacional da Mulher, foi marcado também por um ato em defesa de seus direitos. Além de marcarem posição contra a reforma da Previdência, os profissionais da educação reafirmaram a disposição de se mobilizarem pelo cumprimento dos acordos assinados pelo governo do estado, pela realização de novos concursos e nomeações já, e o cumprimento do piso salarial e descongelamento da carreira. Está em circulação a revista Coquetel, Não à Reforma da Previdência, Reaja Já. Publicação de atividades de passatempo com recurso lúdico e didático e linguagem bem popular, que aponta os principais malefícios da reforma da Previdência. A revista foi produzida pelo Sindiúte em parceria com outras entidades sindicais e vem sendo distribuída por todo o país. O Sindiúte Minas Gerais convoca a sua categoria para a participação da Greve Geral Nacional da Educação, uma convocação feita pela CNTE contra a reforma da Previdência e pelo cumprimento da lei do piso salarial nacional. Momento CUT Minas. Saiba por que a CUT Minas está reforçando a voz do Sindifisco MG quando ele diz que a Previdência não é mercadoria, é um direito universal dos trabalhadores. Essa tentativa de reforma da legislação trabalhista é mais um capítulo nesse processo de tentativa de subtração de direitos da classe trabalhadora e de transferência de renda dos trabalhadores para o capital. Está muito claro que todo essa tentativa de precarização das relações de trabalho é uma forma que o capital encontrou de dar um drible na crise e aumentar a sua lucratividade através da retirada de direitos dos trabalhadores. Luciano, o negociado prevalecendo sobre o legislado, o que significa isso? Bom, nós temos que ter em mente que a negociação coletiva no Brasil ela já está consolidada e já existe um princípio norteador do direito do trabalho que garante a prevalência do negociado sobre o legislado quando a negociação ela é mais benéfica ao trabalhador. Esse é um pressuposto da legislação trabalhista hoje e, portanto, nós já temos essa possibilidade de negociar questões que estão previstas na legislação, desde que seja para criar novas garantias, novos benefícios. O que nós vemos hoje
em relação àqueles que defendem a prevalência do negociado sobre o legislado, é uma inversão dessa perspectiva de que aquilo que vai ser negociado é para restringir direitos que estão garantidos legalmente. O que, evidentemente, não pode ser aceito, e a gente tem que combater com todas as forças, em todos os espaços, especialmente com a mobilização dos trabalhadores em defesa da preservação desses direitos. Quem luta, educa. Todos juntos contra a reforma da Previdência. Educadores mineiros não aceitam perdas de direitos. Neste 8 de março, em que se celebrou o Dia Internacional da Mulher em todo o mundo, muitas indignações, mobilizações, pouco a comemorar. De fato, a mulher brasileira precisa, sim, estar preocupada com o momento em que estamos vivendo. A reforma da Previdência é um dos assuntos que tem mobilizado a classe trabalhadora e, por que não dizer, preocupado e muito as mulheres, até porque elas serão as mais prejudicadas com essa reforma. A professora Marilane Oliveira Teixeira é pesquisadora, é professora, é uma mulher que tem conhecimento profundo sobre essa reforma da Previdência. Ela é pesquisadora na Unicamp. Professora, o que as mulheres têm a perder com essa reforma? Olha, as mulheres têm a perder muito com essa reforma. E não só do ponto de vista da aposentadoria, mas também nos benefícios, né? E as mulheres, inclusive, são as maiores beneficiadas com vários programas, como o benefício de prestação continuada, que garante um rendimento para mulheres idosas a partir de 65 anos, Deus se comprove a existência de uma renda mínima na família, né? Em relação, inclusive, à revisão dos benefícios para a população que é portadora de deficiência e que, embora sejam maioria homens, mas são cuidados pelas mulheres. Tanto que mais de 70% das famílias onde a presença de alguma pessoa portadora de algum grau de deficiência e que recebe o benefício, o único rendimento da família é o benefício de prestação continuada, né? Então, para além desses aspectos ligados ao benefício, o corte para aquelas que... Eu falo aquelas porque a maioria absoluta que recebe pensão e aposentadoria são mulheres, né? O corte de um dos benefícios, o que vai, de alguma forma, atacar direitos de mulheres que hoje têm mais de 60 anos, porque essa é a realidade de 80% das mulheres que recebem 2 benefícios, né? Além de o aspecto mais nefasto relacionado com a ampliação da idade mínima para aposentadoria de 60 para 65 e do mínimo de contribuição, que atualmente é 15 anos, passa para 25 anos. E no caso das mulheres, por que são as mais prejudicadas? Porque a maioria das mulheres se aposentam por idade e não contribuição nas regras atuais. E segundo, porque são as mulheres que, por terem uma condição no trabalho de muita intermitência, muita interrupção, muito desemprego, elas não conseguem alcançar os 25 anos de contribuição. Você sabia que esse governo ilegítimo também propõe acabar com a paridade, equivalência de reajustes com quem está trabalhando? Pois é, além disso, tem também a desvinculação do salário mínimo, que é um fator muito prejudicial a quem precisa desse benefício. Claro, porque inclusive mais de 50% das mulheres que recebem benefícios hoje no Brasil, não só a aposentadoria, mas todas as outras formas de benefício, elas recebem até um salário mínimo. E o projeto, ele propõe a desvinculação do salário mínimo, inclusive para as aposentadorias, né? E o fim, inclusive, o término dessa política de valorização do salário mínimo, que foi fundamental, principalmente para as mulheres nessa última década, né? E, mais explicitamente, quando, no caso da prestação de benefício continuada, coloca claramente que vai haver uma desvinculação do salário mínimo para pagamento dos benefícios. Ou seja, você pode ter, no limite, uma situação em que uma mulher que foi beneficiada, por exemplo, pela ausência, pela falta do seu companheiro, ela recorre à pensão por morte, ela vai receber, se ele recebia um salário mínimo,
e ele já estava, por exemplo, aposentado, ela vai receber 51% desse valor, ou seja, metade do salário mínimo. Bem diferente do que o governo Michel Temer vem divulgando na imprensa, todos os trabalhadores, ativa, aposentados, pensionistas, servidores públicos e da iniciativa privada irão perder com a reforma da Previdência e, diante disso, não podemos nos calar. O outro discurso que a gente precisa contextualizar e também derrubar é o de que, ao fazer uma reforma que vai prejudicar muitas mulheres, portanto, a gente não deveria dar o grito nem questionar, é de que, com isso, haverá ainda mais a discriminação contra a mulher, ela continua com esse discurso de que é pobre coitada, mas, enfim, será que a verdade é isso mesmo? Não, claro que não, porque, inclusive, nós somos uma sociedade que, embora a gente tenha avançado muito em relação a um maior número de formalização e presença das mulheres no mercado de trabalho, nós somos uma sociedade muito desigual, tanto em relação à questão de gênero, né, a relação homens-mulheres, como a questão racial e principalmente a diversidade regional. E quando essas três dimensões se interligam, você tem condições em que mulheres pobres, negras, das periferias dos grandes centros urbanos ou do interior, do trabalho rural, por exemplo, em regiões mais pobres, essas mulheres, inclusive, sequer alcançam uma expectativa de vida suficiente para poder sequer usufruir do benefício nas regras atuais, que determina que, no caso das mulheres trabalhadoras rurais, seja de 55 anos. Então, não existe ainda nós estamos ainda longe de uma sociedade verdadeiramente igual. E nas sociedades como essa, marcadas por muitas desigualdades, você precisa fazer política diferenciada, porque você precisa tratar os desiguais de forma desigual. É assim que deve ser. A aposentadoria especial dos professores e das professoras da educação básica, de acordo com a PEC 287, também tem os seus dias contados. Vocês imaginam uma professora numa sala de aula com 40 alunos, ou adolescentes, enfim. Essa professora, ela vai chegar a ter essa condição de 49 anos de contribuição e se aposentar? Claro que não, porque, inclusive, e aí é interessante, Vera, analisar, por exemplo, quando a gente compara com essa medida que foi aprovada no passado do limite do teto dos gastos, né, os gastos sociais, com saúde, com educação, com políticas públicas. Então, por exemplo, o que vai acontecer nos próximos 20 anos? Uma redução significativa no investimentos em educação, ou seja, não se contratará mais professores, professoras e não se construirá novas escolas. Então, haverá potencialmente uma sobrecarga sobre essas mulheres, porque 90% de quem hoje está no ensino médio fundamental são mulheres. E todas as doenças e todos os males advindos de um ambiente de trabalho com um número muito excessivo de alunos, com toda uma crise que a gente vai vivendo hoje de comportamentos, crise moral, crise ética, quer dizer, a necessidade do professor, além de ensinar aqueles conteúdos referentes à sua especialidade, de ter também que fazer um trabalho de inclusão dos excluídos, de enfrentar o bullying e uma série de outras coisas. Então, isso é absolutamente impossível que, nessas condições, uma mulher consiga trabalhar durante 49 anos. Então, nós vamos sair da sala de aula e vamos para o campo. Vamos para a mulher que está na lida e está na roça. Aquela trabalhadora que levanta 5 horas da manhã, porque às 7 ela já está na lavoura. Essa mulher trabalha ao sol, à chuva, essa mulher tem uma jornada dupla, tripla, enfim. Ela vai chegar? Ela também não, porque, inclusive, 70% das mulheres, das trabalhadoras rurais, elas começam a trabalhar antes dos 14 anos de idade.
Então, aos 10, 11, 12 anos, ela está trabalhando. Então, aos 65 anos, ela terá trabalhado, em média, de 50 a 55 anos, em condições extremamente precárias, expostas a todas as condições de mudança de clima, expostas ao sol, expostas a uma série de produtos que muitas vezes causam problemas à sua saúde, e ainda tendo que acumular a jornada na roça, a jornada muitas vezes no quintal, porque muitas dessas mulheres são responsáveis pela produção de hortifrutigranjeiro, que são utilizados no consumo da própria família, no processamento e no cuidado das crianças. Então, essa é uma... infelizmente, assim, o que nos parece é que o projeto... quem idealizou o projeto não tem absolutamente nenhuma noção da realidade da sociedade brasileira, e muito menos da realidade das mulheres. Então, nessa proposta de reforma, a mulher do campo não vai conseguir se aposentar. Por quê, né? Como a gente já vem discutindo há muito tempo, nas roças a gente não tem a oportunidade de ter as creches para deixar as crianças. Então a gente levanta às 4 da manhã, faz marmita, lava roupa, trata da bicharada em volta da casa, ajeita tudo para ir para a roça. E a gente tem que pegar às 7 horas na roça. Leva o menino que tem que levar para a roça, a gente leva o que vai para a escola, a gente manda para a escola. E automaticamente, 4 horas da tarde, a gente está parando. Chega em casa, vai fazer o serviço todo de novo, né? Quer cuidar dos meninos, quer cuidar da casa, quer cuidar do marido, quer cuidar das criação, da horta. E aí, como já foi falado isso, a gente começa a trabalhar muito cedo, né? Na roça, desde que o menino já aguenta botar uma água para a galinha, ele vai colocar água para a galinha. Se ele aguenta botar um milho lá para o porco, ele vai colocar. Então, a gente começa muito cedo, para atingir a idade para aposentar, né, com toda a venenada que o povo está jogando. Os pequenos agricultores não jogam, mas a gente tem que, muitas vezes, trabalhar num período, numa outra propriedade, para poder suprir aquilo que a pequena propriedade não dá, principalmente na colheita do café. E os cafés estão todos cheios de agrotóxico. Então, vamos morrer sem acesso ao benefício do auxílio-doença, e não vamos ter direito à aposentadoria. Os nossos companheiros também que morrerem, a gente também não vai ter direito à pensão, que seria aquela parte que o companheiro contribuía dentro de casa. Então, como vamos viver lá na roça sem esse benefício, né? Vamos dar conta de trabalhar até os 65 anos debaixo de sol e de chuva para depois se aposentar? Nós não vamos dar conta disso, não. Esses são alertas importantes que a gente precisa ficar atentos. E aí a gente vai saber da professora, para encerrar, né, o que se pode dizer dessa reforma no seu âmbito geral, né? A que serve essa reforma do presidente Michel Temer? Acho que ela serve a 2 propósitos fundamentais. Primeiro, postergar o acesso à aposentadoria, de forma que a maioria da classe trabalhadora provavelmente não vai conseguir ter acesso ao benefício, porque vai morrer antes. Segundo, reduzir brutalmente o valor do benefício. E isso tudo para quê? Para continuar pagando os juros da dívida pública, os juros que são aviltantes, os juros que são as maiores taxas do mundo, e que é o problema real, porque é isso que cria o déficit nas contas públicas. A quantidade de recursos públicos que são transferidos para os bancos e que são transferidos para o rentismo. Esses são os verdadeiros desafios que deveriam ser enfrentados por um governo sério, por um governo comprometido, por um governo legítimo. Mas não é o caso, né? Porque é um governo legítimo, é um governo que tomou de assalto o poder, é um governo sem voto popular e, portanto, é um governo sem absolutamente nenhum compromisso com a sociedade. A reforma da Previdência ela vem como mais uma medida que vai impactar diretamente a vida das mulheres. Assim. Nessa reforma, ao equiparar, né, o texto que propõe equiparar a idade de aposentadoria entre homens e mulheres, desconsidera todo um trabalho que é não remunerado, que hoje é feito exclusivamente pelas mulheres. O que significa o trabalho de cuidados com os filhos, o trabalho doméstico dentro de casa, o trabalho com os idosos. Então, nós mulheres, a gente precisa
ir contra essa proposta, porque ela, mais uma vez, ela é machista e retira direitos que foram conquistados historicamente por nós mulheres. Vamos falar, então, sobre a luta das mulheres e dos trabalhadores no dia 15 de março, uma data importante, greve geral, não é isso? Então, é um momento importante de mobilização. Claro, dia 15 é um momento fundamental, porque no dia 15 nós vamos conseguir... Estão mobilizados para o dia 15 todas as centrais sindicais, inclusive é uma experiência inédita no Brasil há muito tempo, que as centrais sindicais todas não se... se unificam em torno de uma pauta comum, junto com os movimentos sociais, com movimentos populares, com movimentos sem terra, com o movimento estudantil, com o movimento de mulheres. Então, esse movimento que tem que protagonizar essa luta e esse enfrentamento. Eu acredito, sinceramente, que nós conseguiremos reverter esse projeto, mas nós precisamos mostrar força, nós precisamos mostrar união e nós precisamos mostrar capacidade de luta para reverter esse quadro e esse contexto tão desfavorável que nos foi colocado desde 2015 com o afastamento da presidenta legitimamente eleita pelo voto popular. Só para completar, eu acho que além da mobilização das ruas, nós podemos também cobrar dos nossos representantes. Claro, nós inclusive estamos numa ação muito importante. Vários estados já organizaram a lista dos seus deputados, né, seus deputados federais, estão postando ele nas redes sociais, em espaços públicos onde eles circulam, denunciando esses deputados e chamando a atenção que ano que vem tem eleição. E que se eles votarem contra os interesses da classe trabalhadora, contra os interesses dos trabalhadores, eles não terão os votos dos trabalhadores. Então, eu acho que é um momento muito importante, porque se tem alguma coisa que os deputados têm medo, é de perder a sua base eleitoral. E a sua base eleitoral é formada por trabalhadores e por trabalhadores. Não é pela elite, não é pelo rentismo, não é pelo capital financeiro. Quem vota são os trabalhadores. Então, eu acho que nós temos que usar dessa nossa força, desse nosso poder, para pressionar a mudança nessa política. Mulheres em Marcha. As mulheres estão certas de que só a luta garante dias melhores e condições dignas de sobrevivência. Basta! Violência nunca mais. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Tempo de celebrar? Sim e não. Porque esse é também um tempo de lutar. Da mulher se reafirmar, se indignar e de se libertar. Tempo esse que a escritora Cora Coralina teceu em versos. Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida e não desistir da luta, recomeçar na derrota, renunciar a palavras e a pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos e ser otimista. Sim, é preciso esperançar. Nesse mês em que fortalecemos a necessidade da mulher fazer a luta que lhe compete, fomos buscar sintonia entre o que diz Cora Coralina e as mulheres do movimento dos atingidos por barragens. Essas mulheres refletem a realidade de muitas outras, conforme nos fala Sônia Mara Maranhão. Primeiro dizer que as mulheres atingidas por barragens são as principais vítimas de um modelo energético insuficiente para a sociedade brasileira. Em segundo lugar, dizer que nós estamos num momento de crise do sistema capitalista, imperialista e patriarcal. E nesse momento, então, é se apoderado de todos os direitos historicamente conquistados, principalmente as mulheres, né, que conforme a conjuntura vai mudando, vai perdendo os direitos que ela conquistou, né, historicamente. E quando se fala em enfrentamento, Sônia Mara diz que mesmo em condição adversa, as mulheres estão indo à luta. Nesse sentido, também nós sabemos que a luta de classe, o processo da história da humanidade, ela é travada por muitas marchas,
por muitas mobilizações de mulheres, por muita resistência. No Brasil, a cada dia, as desigualdades se aprofundam e, diante das medidas do governo Michel Temer de retirada de direitos conquistados, as mulheres têm dado exemplo de resistência. Se no Brasil nós falamos que as mulheres são 50% da população e são mães da outra metade, significa também que existe um processo de muita luta, de muita organização, de muita resistência e de muito diálogo com a classe trabalhadora, com o povo brasileiro. Então ela é herói da resistência nesse processo de ajudar a construir uma nova ordem para o país e também a nível latino-americano e mundial. E nesta busca, elas têm consciência de que não há conquistas sem poder. Historicamente, as mulheres têm tido um papel muito fundamental em todos os processos de organização. Não há conquista de poder, não há conquista de igualdade, não há libertação dos trabalhadores se a mulher não libertar-se com a sua classe. Então, nesse sentido, a importância das mulheres camponesas, indígenas, ribeirinhas, atingidas por barragens, sem-terras, professoras, toda a mulher brasileira precisa fazer um processo de luta unificada enquanto classe. A líder do movimento dos atingidos por barragens alerta para a construção na América Latina de processos de organização da luta unificada, em que as mulheres estão no comando. A nossa tarefa principal nessa luta é a destruição do modo capitalista que se apropria da produção social. Essa é a tarefa das mulheres. Segundo, é nós ter principalmente a certeza que nós precisamos construir uma organização para isso, principalmente hoje no Brasil, que nós não temos, vamos dizer, um projeto que represente os trabalhadores. E, sem dúvida nenhuma, a clareza de que nós precisamos construir uma nova ordem e destruir as forças reprodutivas do sistema capitalista, imperialista e patriarcal. Acho que essa é a tarefa de nós mulheres, junto com os nossos companheiros, junto com a nossa família, junto com a sociedade brasileira, de construir uma sociedade onde nós todos sejamos felizes. Profissão educador. Mobilizados e nas ruas contra esse governo que desmonta o Estado brasileiro. Como fazer a luta contra esse neocolonialismo que tudo isso, essas reformas, aspectos querem trazer? Juntar a educação, a cultura, ir para a rua, conquistar o coração das pessoas na alegria e com amor. É isso, a população precisa ouvir de uma forma lúdica e se integrar a essa proposta no sentido de criticá-la, no sentido de conhecê-la, no sentido de rejeitá-la. Com amor e com educação, ir para a rua, através da cultura, do teatro, aproveitar esse momento de luta para fazer uma nova estratégia, uma nova conquista dessa sociedade que aparentemente parece imobilizada. Momento CNTE. Acompanhe agora as ações dos grupos de trabalho da CNTE. O grupo de trabalho serve para fazer as correções naquilo que foi escrito lá atrás, fazer a atualização, né, desses temas, desse debate, para que quando chegar no plenária deliberativa possamos ter um documento mais atualizado que defina os rumos, né, para a luta da CNTE nos próximos anos. Isso já faz parte de uma metodologia dentro do Congresso da CNTE para que as resoluções, né, que são apresentadas, neste caso foram 12 resoluções, elas possam ser aprofundadas no seu conteúdo, já que para organizar o Congresso nós precisamos de antecedência da entrega dessas resoluções. Cada grupo trabalha um tema inicialmente para debater aquelas propostas, aquelas ideias. Se tiver tempo, pode entrar em outro tema, que geralmente não dá porque se aprofunda muito o debate naquele tema principal colocado para o grupo.
é o próprio delegado que coordena esse grupo de trabalho e tem uma apresentação de cada resolução, tem 5 minutos para apresentar a sua resolução, e após a apresentação se abre um debate, né, para poder verificar o que é contra, o que é a favor, o que é possível fundir. Então, todo um processo que tem a participação de todos os delegados e delegadas ao Congresso. Então, é um espaço menor que possibilita mais participação na construção das políticas que a CNTE vai desenvolver nos próximos anos. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.